Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Patrick Fute falando mandou R$7,77. Fala Charludou. Minha mensagem não chegou a ir certinho. Eu disse que estou ansioso pra ver a análise do Cantarelli sobre o foguinho Então, de vambora. Lorenzo. Tem uma venda Cruz Maltina na cara dele, clubista demais. Vou falar e vou discordar frontalmente da torcida do Botafogo e o que a torcida fez ontem em relação ao Renato Venda Paiva. Cruz Maltina. Tem todo o direito de protestar, desde que seja nas arquibancadas. Mas Não eu seja caindo acho. na porrada Assim como dentro tem da direito de arquibancada. protestar, a torcida tem mania de falar: não, mas não pode analisar a torcida. Pode. Por que não? A torcida não pode analisar. Pode. Pode analisar. Eu acho, mano, que, assim, demitir o Renato Paiva agora seria uma completa maluquice. Essa é a minha visão. Maluquice. Mas a galera essa tá é a pedindo palavra. a demissão já ou só estão criticando? São Não, coisas diferentes. burro. Vai Porque tomar às no vezes Vai tomar no. Pô. Porque assim, eu já xinguei técnico de burro e não queria a demissão dele. Não, mas me demitir. Era no momento que Vou tava voltar defendendo. aqui a No falar. meio do aí, durante o jogo. Durante o jogo, na hashtag óbvio que aqui, já né, mexeu errado, burro, e eu queria Vou que ele voltar a continuasse. falar Foi na aqui. entrada do Patrick de Paula, não foi? E outra coisa que eu vou dizer bem, aqui: foi bem. o time não é perfeito, tem deficiências, óbvio que tem. Só que você não pode tirar de contexto, por mais que você idolatre os jogadores que estão lá, que são campeões por mérito idolatrados, que um time que cria 22 chances de gol, ele tem que vencer o jogo, porque os jogadores têm que fazer o gol. Ah, mas o cara não fez mecanismos para esse gol sair. Sim, fez. O Savarino, por exemplo, faz o gol mais difícil, mas ele perde chances fáceis na cara do gol. Perdeu contra o Palmeiras, perdeu de novo. A opção do Cuiabano pra começar foi bem no jogo. Foi bem no jogo. A entrada do Patrick de Paula fez o time. Não dá pra isso se chegar mais. repetir muito. Não, tem que ganhar o jogo. Não, Tem que evoluir, porque lógico. o Diniz 19 era muito isso. Cria chance. A temporada inteira os caras não fazem gol. Aí o técnico tem parte. A temporada inteira não é. Claro, mas não é o são caso seis, de dois são jogos, seis seis jogos. Isso. O cara tem 6 jogos à frente do time. São 2 vitórias. Agora 2 empates e 2 derrotas, se não me engano é isso. Perdeu pro Bragantino. E pra Não, o problema Universidade é de que o Chile. brasileiro, o que tá pegando é que o brasileiro ele perde 2 jogos, né? E aí isso. Isso. Não, E ele perdeu empata 2. Ele perdeu um jogo no Perdeu Brasil. pro Bragantino só. Bragantino ele fora de perdeu pro Bragantino, casa. É verdade. Ele empatou 2. Com um lance que pra mim também passa pela culpa dos jogadores. O Botafogo não toma um gol por causa contra o Bragantino. Mas a transição defensiva... ali- Mas não teve transição. Não, tô falando do ontem. Ah, tá. O jogo contra o Bragantino é um lateral. A lateral não, perdão. Um escanteio curto. Né? Então assim... Tava ali montado, essa marcação. O cara passa Mas, assim, dentro do... teve momentos O gol do ontem que... Ferreirinha foi um erro individual do Marlon. Marcou Sim. com os olhos. O melhor Mas jogador em depois campo do... O gol do André, sim. Mas, pô, você jogar com trocação contra o São Paulo mal, com dobra de lateral dos dois lados, é meio foda, né? Tu jogar em casa Mas sem quem poder joga o impor... dobro de lateral? O São Paulo, pô. Ah, sim, sim. São Paulo jogou mais ofensivo do que o acho que Botafogo e mesmo assim Acho que conseguiu... o Botafogo Não errou acho, entrar não, nesse pô, jogo de Não trocação. acho, não. O São Paulo jogou mais ofensivo que Mais o ofensivo, Botafogo. mais defensivo, com um time mais defensivo que o Botafogo e conseguia se impor no ataque do Botafogo muito Não bem. achei que impôs no ataque, não. O Botafogo finalizou, achei- mas... Pô, eu vou pegar aqui os dados do jogo. Botafogo... Principalmente ali nas pontas. Mas não machucou o John. O Ferreirinha toda hora ficava sozinho, pegava a Então, bola mas e foi fazia um gol, alguma né? coisa. Mas foi um Não gol. só o gol, Não, a o jogada do Ferreirinha gol fazia também. alguma Do coisa- segundo gol também foi assim. O Ferreirinha fazia... Ferreirinha esquerda. Então. Mas aí já André no Luiz. final do segundo... Ali no meio do segundo Eu acho que, tempo. eu acho que a deficiência do time nesse momento, o Paiva deve saber disso. Às vezes que o Botafogo é subia, um ele posicionamento deixa espaço. defensivo. Então. O Botafogo tem errado nisso. Posicionamento defensivo. Por outro lado, o Botafogo foi muito melhor que o São Paulo. O Botafogo subia muito tudo e dava melhor. espaço, né? O Botafogo subia com tudo e deu muito O espaço. segundo gol do São Paulo é um erro defensivo do Botafogo, porque o Barbosa tá dentro do gol e o André Silva tá sozinho e ele era pra estar marcando o André Silva. Como foi um erro defensivo do Botafogo, o deslocamento do Jair lá contra a Universidade de Chile, ele sai e é um gol fácil de se fazer. O São Paulo também foi fácil. O Botafogo tem sofrido gols fáceis e, por outro lado, tem que se cobrar os homens de ataque de fazer as oportunidades que tem no pé. Então, assim... Ontem foram diversas. O melhor em campo foi o Rafael, goleiro do São Paulo. Mais algumas defesas. Por exemplo, tem uma que ele pega com o pé, que o erro pra mim é no Matheus Martins. Tinha que ter feito o gol. Tá abaixo. Tem uma que ele pega do Savarino cara a cara, que pra mim o erro é do O Savarino Savarino. perdeu 3 gols ontem, né? Então, assim, Fez um golaço, perdeu Savarino 3 é gols. sensacional, espetacular, óbvio que é, mas ele não está, em termos de conclusão, no auge Cara, dele. e Apesar tem- do golaço que fez, inclusive. E tem, assim, uma situação que é bom, assim, a gente até trazer pro torcedor, é informação, não é achismo, não, assim. Tanto quando a gente conversou
com o Paiva, e agora recentemente, segunda-feira, eu conversei num evento com o Alex Telles. Cara, o Paiva falou pra gente, melhor grupo que eu tive assim, nos últimos tempos, os caras entendem, querem melhorar, absorvem tudo que a gente fala. É uma questão de evolução, absorção. Não dá pra analisar o trabalho de um técnico, é só isso. Igual a galera tá falando, passando pano, não sei o quê. Igual tava passando pano pro Luiz Castro antes dele ser líder do Campeonato Brasileiro. Pode não acontecer o trabalho do Paiva? Pode, mas... Passando mais ou menos. Mas quem? O Luiz Castro? Mais ou menos. Porra. Eu lembro. Você lembra de quê? Então você não lembra da realidade. Você quer Carioca, criar uma realidade? é. Não, depois do Carioca eu era... Você queria que derrubasse... Eu fiquei sozinho. Eu fiquei É. sozinho. Todos os influenciadores do Botafogo queriam a demissão do Luiz Castro. Eu sempre defendi a permanência do Luiz Castro aqui. Narrei o jogo lá pela Casa TV em Volta Redonda, onde tinha faixa contra o Luiz Castro. Muito parecido com o clima que aconteceu ontem. Não tô dizendo Mas é um que o momento Botafogo diferente, né, do Castro com também, o Paiva né? vai liderar o brasileiro. Eu acho que são... O Castro virou o ano. aí ele pegou o ano. Não, ele virou o ano. Virou o ano, Aí virou o ano. levava O porrada. Paiva tem 6 jogos. E diferente. saiu e foi pra Taça Rio no estadual. O Luiz Castro. É E por o time isso do- que eu volto a bater na tecla. O Botafogo só está nesse estágio por conta da sua diretoria. Então você... A tem culpa isso também, é né? a sua Quem diretoria planejou o ano do Botafogo texto. fez muita merda. Se o Textor não tivesse feito o que fez desde o ano passado pra substituir um treinador, nesse momento a gente estaria Até porque podendo... o Paiva tava não, aí, né? a gente Poderia ter vindo antes. Né? a gente poderia falar muito mais profundamente sobre o trabalho do Claro, Paiva. Que concordo. hoje a gente não pode falar, por quê? Porque o técnico tem seis jogos, sendo que ele tava no Rio de Janeiro. Tá no olho do furacão já na Libertadores, Esse time tem que fazer resultado no esses caras aí brasileiro. ficaram um mês treinando, parado, pro brasileiro, né? Porque ficaram de fora. Não, Tem mas, seis jogos. mas essa é a parada. O Tem 2 torcedor meses acha que atrás, pô. a solução pra frustração dele, torcedor, de não vencer o jogo, é a demissão de um técnico. É isso. A galera não quer analisar contexto. O Matheus contextualizou, eu concordo Acho que contigo. a mira de qualquer crítica. Por que o Botafogo... Porque tem 2 erros Por que aí. o Botafogo não tá praticando o futebol de quem... Do Botafogo do Arthur Jorge. Não é o Botafogo do Arthur Jorge. Não Porque vou foi botar embora, essa régua. porque foi embora. Não vou botar essa régua porque essa régua é muito alta. Eu vou botar... Por que o Botafogo não tá praticando o mesmo futebol ou um futebol parecido com os principais times do país? Não. Por exemplo, o Botafogo tá abaixo de Inter, Flamengo... Palmeiras. E Palmeiras. Beleza? O Botafogo tá abaixo desses 3. Por que tá abaixo desses 3? Diretoria. Diretoria. Bom, Quem Eu acho que planejou o ano. 2 grandes erros. O Renato Paiva, que é o técnico, já estava aí, poderia ter vindo antes. Segundo, Mas eles não estão julgando só esses jogos. É o Renato Paiva. O Renato Paiva, ele, no Brasil, ele é um técnico Concordo. que não deu certo. Teve o Bahia. Pra quem não O que ele avaliou fez os no jogos do Bahia, Bahia, o cara de fora, eu tô aqui, o português foi pro Bahia, brigou com a galera. o cara tá analisando é o que o eu outro. sabia do É Renato isso Paiva. aí. Então, É isso assim, aí. não é os 6 jogos que ele tá analisando. Ele já quando contratou, é o Fluminense que trouxe o Mano. sim. Não gostava do Mano. A torcida já não gostava do Mano. O Mano fez um bom trabalho, a maioria não queria nem que renovasse. Sim. Entregou resultados. E assim, seria, se o Mano empedasse 10 vitórias, ia ter uma galera assim, o Renato Gaúcho tem a boa vontade. Independente de estar trazendo bons resultados. Então, o Renato Paiva vai ter que lidar com isso. Ele não tem um trabalho consolidado no Brasil. Então, é por isso que é o burro, é o... Ele já chega sem Não é credibilidade. pelos 2 jogos. Ninguém tá valendo só os jogos. É a mas falta uma de outra coisa que eu credibilidade. acho que a torcida do Botafogo tem que avaliar, que tem que ser grata ao Textor, óbvio, por tudo que aconteceu no ano Aqui passado. é certa. É óbvio. Mas ele tá Mas errado. agora, a questão do elenco. Porque você se desfazer do banco, não é? Você fez 2 jogos, você sempre disse isso. O time não é fraco. Tanto que pra perder, ele empatou em 2-2, perdeu de 1-0 pro Bragantino, perde 1-0 pra Universidade de Chile. Nós vamos estar sendo amassado por ninguém. Não, lógico que não. Não Que tá. não pode perder pro Bragantino nem pro Universidade do Chile. A Universidade de Chile pode. é um dos Não estudiantes pode. na Argentina também. Não, né? Não, É mas líder não do pode. grupo. Pra tese, não pode. o que o torcedor tá com a expectativa, Claro, que não o Botafogo vai pode ser... perder. É o Córdoba, aliás, não pode perder. dos times brasileiros na Libertadores, só um venceu os 2 jogos, que é o Palmeiras. Só. Sim. Mas nenhum deles. Nenhum. É o que a gente bate na tecla aqui há muito tempo sobre quão é difícil Sim. você remontar um grupo. Não, mas o grupo... Nona assim, rodada, nona o que rodada. o que o Textor fez? Ele contratou ali. O que o Paiva tem de peça? O Arthur substitui o Luiz Henrique com uma característica Penda oposta. dessa. E ele não Santos pediu Rodrigues. contratações, é bom a gente lembrar, ele chega com as contratações já feitas. Do outro lado, em tese, é o Santos, só que não tem trouxe nada a ver o- com a Almada. Na Ele zaga, tem um estilo de Jair. jogo. Ele só indicou o centroavante aí, o gringo. É porque era já o Nacional, que podia Ah, buscar o ali no Mastrano. mercado. Eu não falo nem tanto do Jair, porque o Jair é um ótimo zagueiro. Já é um e o ótimo Bastos zagueiro. é o titular e tá E aí machucado. tem Juan Cruz, Então, assim, Nathan Fernandes, você pegar um treinador, Elias Manuel. Você pegar um treinador que não que indicou um reforço dentro do mercado brasileiro que podia. Não entender que ele chegou agora.
e não entender que o banco todo foi embora, e que você é um tem que novo remontar trabalho, o elenco, se você quiser, você manda o cara embora. É, eu um não novo vou trabalho. aqui, Assim, nesse momento, falar isso. Se em algum momento eu achar que a maior culpa é do técnico, eu vou falar aqui. E outra coisa, gente. Mas assim, agora não é. a gente tem que... Se você... é isso que eu tento explicar aqui. Se você analisar o futebol sem contexto, baseado na sua vontade de ganhar o jogo, beleza, irmão. Você tem que analisar o futebol com o que tá acontecendo no entorno. Que momento esse cara chegou? Em algum momento, a culpa maior vai ser do técnico. Como foi do Sim. Tite no ano passado, na minha visão. Agora, em outros momentos, não. E às vezes você pede a demissão de um técnico, nem que ele seja a culpa maior. Às vezes você tá sentindo que precisa naquele Não era a hora nem uma lugar, mudança. né? Então, às vezes, você quer a demissão do técnico, mas também concordo que não faz sentido, que é muito cedo. E ainda outra pra coisa, isso. uma discussão que a gente tá tendo aqui, é normal no programa e tal, mas o técnico não vai mandar embora. O técnico não vai mandar embora o Paiva. O técnico não vai demitir. Ele não vai demitir, ele vai deixar o cara trabalhar. Isso aí eu não tenho a mínima dúvida. Acho que ele só demitiria o Paiva em duas questões. eliminação. Não passou na fase da Libertadores. Não, ou ele coringasse. Não, se ficar em uma situação muito complicada na Libertadores. Antes de Ele ser não é eliminado. Antes de ser Para ele eliminado. só se- Antes. Não desesperaria, Eu acho não. que antes de ser eliminado. Antes, acho que não. Eu porque acho que não quando tiver não vale a ficar tempo de até- antes. Eu acho que Vai quando ficar tiver até o chance final, de passar, ele... não passou. Aí... Botafogo eliminado ou não eliminado, o Botafogo vai chegar com chance até a última rodada. Eu acho. Sim, mas vamos, se rodar na Libertadores... Aí é um se peso. rodar na Libertadores, porque aí entra a questão de pressão. Eu não sei se o Mundial para em que fase Libertadores. Se é antes das oitavas, não sei. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!